A graça e a paz de Cristo para todos. Este é o canal Universo Cristão em Foco e temos aqui uma questão que tem gerado discussão ao longo dos séculos entre teólogos e cristãos de várias denominações. Por que é que nós não vemos acontecer mais milagres hoje como antigamente? Alguns sugerem que é porque os dons cessaram após a época dos apóstolos. E há outros que sugerem que é porque nós não temos fé, nem temos consagração suficiente como os crentes do passado. Bem, o que é que nós podemos dizer à luz da própria Bíblia Sagrada e à luz da história da igreja? Deixe-me ler aqui um texto da Santa Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso de número 17 em diante. Diz assim a Palavra de Deus: Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Bem, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus ele deu autoridade aos discípulos, em especial aos apóstolos, para em seu nome fazer prodígios e maravilhas. E é isso que nós lemos no restante da Bíblia, principalmente no livro de Atos. Mas aqui surge a seguinte indagação. Bem, estes sinais e maravilhas, eles continuaram ao longo da história da igreja, né? O que é que os escritores cristãos antigos têm a dizer acerca desse assunto? Há alguns grupos cristãos, como os presbiterianos e batistas fundamentalistas, que afirmam que assim que os apóstolos morreram, os dons eles cessaram. Já entre o final do primeiro século e o início do segundo século da era cristã, os dons eles foram se extinguindo lentamente. E de lá para cá, eles não voltaram a acontecer. Os pentecostais, em contrapartida, afirmam que os dons eles não cessaram, eles continuaram na história da igreja. O que é que nós podemos dizer à luz da história da própria igreja, né? Não de uma denominação em particular, mas à luz da história da igreja geral, né? Da igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde que os apóstolos nos deixaram, né? Há um escritor cristão antigo chamado Eusébio de Cesareia que narra a história da igreja depois dos apóstolos até a época de Constantino, ou seja, na história da igreja durante os seus 3 primeiros séculos, e ele faz um registro de que até o século 3 os dons, mesmo sem os apóstolos, eles continuaram vigentes na igreja. E eu quero ler este texto para você, para que a sua dúvida seja sanada de uma vez por todas, né? Diz aqui Eusébio de Cesareia: esses relatos são dados por Irineu naqueles seus 5 livros, a que deu o título Refutação e Destruição da Falsa Doutrina. Afirma Irineu neste livro que naqueles tempos os crentes realizavam milagres. Continua ele. No segundo livro da mesma obra, ele também mostra que até seus dias ainda restavam em algumas igrejas manifestações de poder divino e miraculoso. Até agora, diz, estão ressuscitando mortos como ressuscitava o Senhor e como os apóstolos por meio da oração. Pois mesmo entre os irmãos, com frequência, em caso de necessidade, com toda a igreja unida em muito jejum e oração, o Espírito tem retornado ao corpo antes morto e o homem concedido às orações dos santos. E de novo diz após outras observações:
Mas se disserem que nosso Senhor também fazia essas coisas apenas na aparência, devolvê-lo-emos às declarações proféticas, e por elas demonstraremos que todas essas coisas foram preditas de modo estrito, tendo sido realizadas por ele, e que somente ele é o Filho de Deus. Assim também, os que eram verdadeiramente seus discípulos, recebendo dele a graça, em seu nome realizaram essas coisas para o bem dos melhores dos homens, uma vez que cada um recebeu dele a dádiva gratuita. Alguns, aliás, certa e verdadeiramente, expulsavam demônios, de modo que com frequência essas mesmas pessoas, purificadas de espíritos perversos, criam e eram recebidas na igreja. Outros têm o conhecimento das coisas por vir, bem como visões e comunicações proféticas. Outros curam os enfermos pela imposição de mãos e lhes restauram a saúde. E além disso, como mencionamos acima, mesmo os mortos têm sido levantados e continuaram conosco muitos anos. E por que dizer mais? É impossível enumerar as dádivas que a igreja por todo mundo recebeu de Deus e os feitos realizados no nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, e também isso todos os dias para bem dos pagãos, sem enganar ninguém nem exigir algum dinheiro, pois assim como as recebeu de graça de Deus, assim também as ministra de graça. Em outra parte, Irineu escreve: assim como ouvimos muitos dos irmãos na igreja que têm dons proféticos e que falam em todas as línguas por intermédio do Espírito, e que também trazem à luz os segredos dos homens para o benefício deles, e que expõem os mistérios de Deus. Esses dons de diferentes tipos permaneciam com aqueles que eram dignos até a época mencionada. Veja, algumas palavras-chave aqui. Aqui está o registro de que mesmo depois dos apóstolos, 3 séculos depois, os milagres, os prodígios, as maravilhas continuavam sendo realizadas na história da igreja em nome de Jesus. Agora temos aqui 3 palavras-chave, que mostram por que hoje não acontece mais aqueles prodígios. Não é porque os dons não cessaram, é porque hoje já não há mais cristãos dignos, Não há mais pessoas que se consagram ao jejum e à oração. Não há mais pessoas com fé. Então, nesse sentido, os pentecostais estão corretos. Aqueles que creem na contemporaneidade dos dons, na continuidade dos dons, estão certos quando afirmam que hoje nós não vemos mais esses milagres, porque hoje não tem mais a consagração devida. Porque se a igreja começar a buscar, a se consagrar, com certeza Deus vai manifestar os seus dons e milagres vão continuar sendo realizados. Não é porque eles cessaram que não acontece mais. É porque já não há mais vida santa suficiente para que eles voltem a acontecer. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.